na nossa Web TV As Nações. E você é muito bem-vindo aqui para estar conosco nesta manhã. Lembrando que nosso programa mudou de horário, que era às 9h30, agora é às 10 horas da manhã, todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras. Então, se você ainda também não é inscrito no nosso canal, não se esquece, inscreve aí no canal, tem um nomezinho, inscreva-se, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí das notificações para que toda a programação ao vivo, você possa estar recebendo as notificações. Se você ainda não curtiu, esse vídeo ainda, então já vai deixando aí o seu like, o seu comentário, vai dizendo para a gente de onde você vai estar acessando, de que cidade, de que estado da nossa nação ou de que país do mundo você está assistindo aqui a nossa transmissão aqui na Web TV As Nações, ok? E hoje eu quero estar continuando, trazendo alguns estudos com os irmãos para vocês aqui. Eu quero falar sobre um tema que eu vou começar hoje, na verdade. Vou começar hoje e vou seguir nas próximas semanas conversando sobre esse tema. Então é interessante que você esteja aí atento aos estudos para você aprender, pegar o que nós vamos estar aqui ministrando, liberando de Deus para o seu coração, ok? Eu queria ler primeiramente 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, ele vai dizer: "E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis." Quando nós lemos esse versículo, ele nos ensina, nos mostra um pouco da totalidade do homem. O que nós vemos com os nossos olhos naturais é apenas uma parte do homem, é o corpo, aquilo que é natural. Mas o homem não é só o corpo, o homem não é só o natural, o homem ele é tricotômico, o homem ele é uma tripartição de um todo, é uma tripartição que forma um todo. O homem ele é um corpo que possui uma alma e um espírito. Então na verdade o apóstolo Paulo chama o espírito de o homem interior, é quem nós somos de verdade. A nossa verdadeira identidade é espiritual, então eu tenho um espírito que é o meu espírito de vida, eu tenho uma alma e ambos habitam em um corpo. E os três precisam ser conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação do homem, ela precisa tocar nessas três partes. A salvação não é a salvação do meu espírito apenas. Quando eu aceito, quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu me arrependo dos meus pecados, peço perdão, naquele dia que eu nasci de novo, como Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, ali o Espírito nasceu de novo. Então o Espírito foi refeito, o Espírito nasceu de novo, ok, tudo bem. Mas só que não é só essa parte que precisa ser conservada e apresentada irrepreensivelmente. Não é só o Espírito, porque se fosse, já estaria resolvido. Mas além do Espírito, existe a alma e existe o corpo. O corpo, ele no arrebatamento, por exemplo, ele será transformado em um corpo incorruptível. Então é algo que Deus vai fazer. Algo que Deus vai fazer totalmente. Nós não temos participação, digamos assim, né? Deus pega esse corpo natural e transforma ele em um corpo incorruptível, no arrebatamento. Só que existe ainda uma outra parte, que é a alma. O Espírito nasceu de novo, o corpo será redimido no arrebatamento, na volta do Senhor, será redimido, mas existe a alma. E o grande problema, na verdade, do ser humano é esse, é a alma não trabalhada, a alma não redimida. Porque a redenção do espírito e do corpo são, digamos assim, particularidade de Deus, totalmente. Só que a redenção da alma é outra história. A redenção da alma, ela precisa ser redimida por nós, através do que Cristo fez na cruz. Nós precisamos trazer a redenção, nosso espírito precisa trazer a redenção para a alma, precisa redimir a alma. Você vai encontrar lá em Gálatas falando que existe uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito, a nossa alma e o nosso espírito, a velha natureza que existe ainda na nossa alma,
trabalhando para não perder espaço, para não ser convertida, para não ser redimida, não ser transformada. E o nosso espírito lutando contra essa velha natureza para redimi-la, para mudá-la, para modificá-la. E essa é a grande luta de todo ser humano. A grande luta de todo ser humano, então, é a conversão da alma. O problema de todo o ser humano está resumido a um problema de uma alma não convertida. De uma alma não convertida. Nós também sabemos que a alma, ela é o conjunto de pensamentos, desejos e emoções. A minha alma é o que eu penso, a minha alma é o que eu sinto e a minha alma é o que eu desejo. A junção desses três pontos, desses três reinos, o reino dos pensamentos, o reino do desejo, o reino volutivo e o reino das emoções ou dos sentimentos. É isso que governa a nossa alma. E é por isso que nós temos tantos problemas. Porque o reino volitivo do desejo não convertido vai desejar coisas pecaminosas. Os sentimentos não convertidos serão sentimentos de frustração, de dificuldade. Então, é isso que nós precisamos estar entendendo. Então, o que é que eu quero falar a partir de hoje? Eu quero falar sobre a conversão da alma. A conversão da alma. A alma sendo redimida. O que devemos fazer, como trabalhar para redimir a nossa alma, já que nela mora o grande problema do homem. O grande problema, o grande impedimento da salvação do homem é a alma não redimida. Então nós vamos trabalhar, nós vamos pensar aqui juntos, nós vamos estudar juntos aqui sobre essa temática. Como redimir a alma, como redimir a alma, ok? Então, esse primeiro momento, eu queria mostrar para você que existe essa divisão, né? Essa divisão de um todo, espírito, alma e corpo, que é dividido para ser entendido, não é dividido separadamente, não é dividido para ser colocado um em cada lugar, mas ele é dividido de forma, digamos assim, didática, para melhor trabalhar, então se divide ele nesse sentido, para se melhor explicar cada um e melhor trabalhar cada um, mas é um todo. O homem ele é indivisível, o homem ele é único, o homem ele é pleno. Só que a manifestação dele, ele é trabalhada dessas três maneiras, espírito, alma e corpo. E nós vamos trabalhar então a alma. Só que a Bíblia diz que Jesus na cruz do Calvário já conquistou todas as coisas. Na cruz do Calvário, Jesus já conseguiu e conquistou a redenção do homem, espírito, alma e corpo. Agora, por que essa redenção não está sendo manifestada ainda na nossa alma? Por que essa redenção ainda não foi trabalhada totalmente, completada na nossa alma? Porque esse trabalho de redenção do homem na alma é um trabalho que o homem precisa conquistar. O homem precisa trabalhar a sua alma. Por exemplo, quando o salmista diz o seguinte: trazer de volta à memória aquilo que me traz esperança. Quando a Bíblia diz isso, trazer de volta à memória aquilo que me traz esperança. O que ele está dizendo? É um trabalho que o homem tem que fazer com ele mesmo. É eu que tenho que trazer de volta à minha memória a minha esperança. Não é Deus que vai fazer isso por mim. Quero trazer de volta à memória aquilo que me traz esperança. É eu que tenho que fazer. Tem particularidades da alma, então, que o homem que precisa trabalhar. E é isso que nós precisamos entender. Jesus já conquistou na cruz. O que é que tem que ser feito agora? Nós precisamos tomar posse disso. Eu costumo contar uma historinha eu não me lembro qual foi o pregador, um pregador muito conhecido, não sei se foi Charles Spurgeon, eu não me lembro qual deles, agora de memória, mas um desses pregadores contam que ele foi fazer uma visita a uma das membros da igreja, uma senhora já idosa, que trabalhou por muitos anos na casa de uma família muito rica e havia se aposentado. E agora estava ali aposentada, mas doente, passando por problemas financeiros, com necessidades básicas que ela não tinha como suprir. E ela recebeu essa visita pastoral, ali para dar uma palavra, para trazer um apoio, para ajudar com alguma coisa que a igreja havia arrecadado. Enquanto ele estava ali naquela casa, conversando com aquela pessoa, ele observou que na parede havia um quadro muito bonito. Um quadro muito bonito. E ele perguntou: o que é isso? Disse: não, foi um presente que eu ganhei dos meus ex-patrões. Eu ganhei esse papel aí, achei muito bonito e coloquei. E o que é que tem nesse papel? Ela disse: não sei, eu não sei ler. Eu ganhei e coloquei aí. Então ele pediu, então, a autorização para levar esse documento, esse papel, e analisar esse papel. Ele levou, depois de algum tempo voltou e descobriu que, na verdade, aquele documento era uma herança. Um documento que dava a ela a propriedade de dinheiros e propriedades. Dava a ela direitos a um valor financeiro e propriedade. Olha que coisa interessante. Aquela mulher passando necessidade, com problemas financeiros, com problemas de saúde,
tendo já todos os recursos para isso. Só que ela não sabia, e porque não sabia, não usufruía. Tudo que eu não conheço, eu não usufruo. Então eu preciso conhecer as coisas para usufruir. As coisas de Deus, as coisas que foram conquistadas na cruz, a mesma coisa. Cristo já conquistou na cruz e já liberou sobre nós. O que é que nós precisamos fazer agora? Tomar posse. Entenda, o dar é de Deus, o receber é nosso passo. Deus dá, agora depende de nós recebermos isso. Então, a alma redimida já foi conquistada na cruz do Calvário, amém? A alma redimida já foi conquistada por Cristo. A Bíblia diz que ali foi uma obra consumada. Ali foi tudo que o tetelestai, ali estava todas as coisas que precisavam ser redimidas, inclusive a nossa alma. Agora, cabe ao homem, cabe a nós trabalharmos para trazer essa redenção até a nossa alma. E é sobre isso que nós vamos estar conversando nas próximas semanas, começando hoje até a próxima semana. E para nós entendermos isso, eu quero ler o livro de Josué. O livro de Josué é o 6º livro da Bíblia. Ele é um livro que ele narra as conquistas do povo de Israel. Deus havia dado uma promessa a Abraão, lá em Gênesis. Olha, Abraão, toda essa terra será tua. Eu vou dar a ti e a tua descendência. Passaram séculos. E só depois de séculos é que esse trabalho foi feito. Só depois de séculos que a terra, digamos assim, da promessa, a terra prometida que Deus havia prometido para eles foi conquistada. Mas entenda, precisou ser conquistada. Após o povo de Israel sair do Egito, depois de 430 anos como escravos, o que foi que eles fizeram? Eles saem dali, passando pelo deserto, e vão à terra que Deus havia prometido. E lá eles têm que conquistar aquela terra. Observe que havia uma promessa de uma terra, havia um povo que precisava habitar essa terra, mas eles não habitavam ainda. Quando foi que eles começaram a habitar? Quando eles tomaram posse da promessa. Quando eles conquistaram aquilo que havia sido prometido, ok? Então, o que é que você precisa entender? Que a nossa alma caminha do mesmo jeito. Existe uma promessa, existe nós para recebermos essa promessa, agora nós precisamos tomar posse dessa promessa, conquistar essa promessa. Então eu quero, na verdade, usar o livro de Josué, que o livro de Josué, por exemplo, no capítulo 12, ele vai narrar no capítulo 12 todos os reis que foram vencidos durante essa conquista da terra prometida. O capítulo 12 ele vai enumerar reis e territórios que foram conquistados pelo povo de Israel. Ele vai descrever cada região, cada limite, quem governava, qual era o rei que foi vencido. E à medida que esses reis eram vencidos, o povo de Israel ia conquistando. À medida que o povo de Israel ia vencendo, eles iam tomando posse da terra. Não tomaram posse da noite para o dia. Foram anos lutando, até conquistar toda aquela terra, até conquistar a terra que Deus havia prometido. E eu quero usar essa referência porque ela é muito aplicável ao que eu quero falar. Eu quero usar essa referência como uma alegoria para a conquista da nossa alma. Nós vamos interpretar isso aqui de forma, como o apóstolo Paulo usa essa palavra, né? Alegórica, de uma maneira alegórica para a conquista da nossa alma. Da mesma forma que o povo de Israel conquistou a terra prometida, nós vamos conquistar a nossa alma prometida, redimida, liberta. Agora, como vamos fazer isso? Da mesma maneira que o povo de Israel fez. Os passos que eles deram, os reis que eles venceram, serão aqueles que nós vamos também estar vencendo nessa conquista da nossa alma, ok? Então, dito isso, de forma bem introdutória aqui para você entender por onde eu vou caminhar, o capítulo 12 de Josué, ele vai dizer no versículo 2 o seguinte: Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava em Aroer, que está à beira do vale de Arnon, desde o meio do vale até a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Ele começa então a descrever as conquistas do povo de Israel. E o primeiro local que foi conquistado, ele está aqui dizendo. Ele vai dizer o seguinte: Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer. Agora, eu quero, como eu falei,
fazer uma aplicação analógica, alegórica disso daqui, em referência à nossa alma que precisa ser conquistada. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, interpretando alguns nomes aqui. Por exemplo, ele vai dizer aqui que Seom, rei dos amorreus. A palavra Seom, no seu original, né, que é o rei dos amorreus, a palavra Seom significa guerreiro. Guerreiro. Amorreus significa aquele que fala. Aquele que fala. Então ele está dizendo que Seom, que é um guerreiro, rei dos amorreus, que são aqueles que falam. Aqui está falando de palavras. Então eu poderia aplicar aqui de forma analógica, alegórica, dizendo que o seguinte, que aqui é uma representação de uma parte do governo da nossa alma caída. Aqui é um tipo de governo que domina a nossa alma caída. Que governo é esse? É aquele que guerreia com palavras. É o reino das palavras da nossa alma. Entenda, a Bíblia diz que existe uma luta entre carne e espírito, entre alma e espírito. Agora, como é que a alma luta? Como é que a alma guerreia? Como é que a alma mantém a sua posição não curada, não redimida? Das ferramentas que a alma vai usar é o poder das palavras. Palavras caídas, palavras não redimidas, palavras da velha natureza, palavras do velho homem. A alma que não quer perder o seu espaço, a alma que não quer perder aquilo que lhe agrada, porque a alma agrada-se pelas coisas do mundo e da carne, e o que é que ela faz? Ela guerreia para manter a sua posição territorial, estratégica. E a primeira ferramenta que ela usa são as palavras caídas, palavras erradas. Por isso que o rei aqui é Seom. O rei guerreiro que reina e que guerreia com palavras. Esse é o primeiro ponto que você vai estar entendendo. E aqui nós vamos entendendo aos poucos, certo? Eu vou aqui bem devagar para nós entendermos aqui esses pontos, né? Eu vou começar, não vou terminar hoje, como eu falei, são muitas coisas para nós conversarmos. Isso pode tipificar então um inimigo que guerreia com palavras. Agora, por quê? Entenda, lá em Provérbios 18, 21 vai dizer que na nossa boca existe poder para a morte ou para a vida. São palavras. As nossas palavras são poderosas. Nós guerreamos com palavras. O mundo foi criado com palavras. O próprio Cristo, ele é a palavra, o verbo vivo encarnado, que encarnou, que habitou, que tabernaculou entre os homens. Então a Bíblia diz que tudo foi feito pelo poder das palavras. A palavra ela é criacional. Ela é criacional quando ela é positiva, ela cria o bem. Quando ela é negativa, ela cria o mal. Então, ele usou as palavras como uma forma, um instrumento de luta. Só que eram palavras negativas. Então, o primeiro rei que devemos vencer é o governo das palavras. É aquele que usa as palavras como característica de guerra. Neste caso, palavras erradas em uma guerra indevida, onde a alma não quer perder o seu espaço. Quando o espírito nasce de novo, automaticamente o espírito quer se impor sobre a alma, o espírito quer alimentar a alma, o espírito quer mudar a alma. Só que a alma, enraizada na velha natureza, enraizada no pecado, a alma não redimida, ela não quer perder o espaço. Então ela vai lutar de todas as formas, com todas as suas forças, para manter o seu local. Então esse é o primeiro governo que deve ser destronado. São as palavras erradas que saem dos nossos lábios, vindas de um coração que não está convertido. A Bíblia vai dizer que a boca fala, né? A gente conhece isso, a boca fala daquilo que o nosso coração está permeado, recheado, cheio. Ora, o que a boca vai falar se o coração não está convertido? Se a alma não está convertida? Palavras não convertidas. Palavras não cristãs, palavras não sadias, não edificantes. Então, a parte inicial da alma não convertida usa palavras como fonte de poder. Observe que o texto descreve também onde esse rei habitava. Ele vai dizer, Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. A palavra aqui, Esbom, significa fortaleza. Significa fortaleza, é uma habitação fortificada. Acredito que isso mostra o poder das palavras erradas não bíblicas, construindo fortalezas. O que é uma fortaleza? É um local de proteção. Entenda que a alma ela não quer perder espaço. Então o que ela vai fazer? Ela vai se fortificar para que quando o Espírito vier tentar convertê-la, ela conseguir se proteger e não perder território.
É por isso que esse guerreiro que usa palavras, ele habita em uma fortaleza, que são as fortalezas das palavras também. Fortalezas que nós construímos com as nossas palavras, Ele habitava nisso. Então esse guerreiro, Seom, que usa palavras, consegue construir uma fortaleza e habitar nela. Então, fortaleza é uma construção erguida para proteção contra ataques externos. Isso pode falar quando usamos palavras para erguer muros ao nosso redor, onde nos protegemos, mas também nos isolamos. Aí, acho que você já viu alguns filmes que demonstram isso, né? Um reino tentando dominar outro reino, aí o cara fecha os portões, bota os soldados no muro e começa a atacar e se defender. Ele ataca, enquanto ataca ele se defende, protege o muro, protege as portas e fica ali isolado. A alma vai fazer a mesma coisa, tentando manter o cristão assim. Então, um cristão não sarado em sua alma, não convertido em sua alma, pode possuir muros gigantescos, erguidos ao longo da sua história de vida, buscando segurança, isolamento e sobrevivência. Nesse caso, ele usará as palavras como uma fortaleza da alma. Ele não apenas guerreia usando palavras, mas cria um castelo fortalecido com essas mesmas palavras. Todas as vezes que o Espírito avança sobre a alma, ele fecha as portas desse castelo. Ele aumenta os muros dessa fortaleza. Que fortaleza é essa? Que castelo é esse? Que reino é esse? Palavras. O reino das palavras. É a alma usando as palavras para se proteger. Por exemplo, eu coloquei aqui, podem ser usadas palavras de críticas ácidas para tentar impedir as pessoas de se aproximar. Ainda chamaremos isso de sinceridade cristã. Tem pessoas que são assim. A alma não convertida, ela não suporta ser confrontada. A alma não convertida não suporta uma palavra que vem ao seu encontro para haver mudança no seu interior. O que é que a alma não redimida faz? Se alguém quer conversar com ela, olha, você precisa mudar, olha, não é assim, não é dessa maneira, o que é que a alma vai fazer, a alma não convertida? Uma das coisas são palavras críticas, palavras ácidas, para tentar impedir as pessoas de se aproximar. Você conhece pessoas assim? Que quando você tenta se aproximar, a pessoa diz palavras ásperas, palavras ácidas, palavras críticas, palavras que dizem assim, e você? Você fala de mim, mas e você, que é desse jeito, dessa forma? O que é isso? O que é que está acontecendo? É a alma mantendo posição. É Seom, o guerreiro das palavras, que habita em uma fortaleza, mantendo a fortaleza em pé. Para quê? Para que o Espírito não conquiste a alma, para que a palavra de Deus não conquiste a alma. Então, às vezes nós fazemos isso. Se nós não estivermos com o nosso coração redimido, se essa área, se esse território da nossa alma não estiver redimida, quando alguém vem conversar com a gente para nos auxiliar em uma mudança, e nós não queremos mudar porque a alma não quer mudar, o que fazemos? Nós confrontamos aquela pessoa com palavras críticas, nós confrontamos aquela pessoa com palavras ásperas, e ainda temos a ousadia e a petulância de dizer, não, eu sou sincero, é assim mesmo, eu sou assim mesmo, é a minha sinceridade, é o meu jeito, eu falo é na cara. Isso não é o cristianismo, isso é alma não redimida. Isso não é nascido de novo, isso é a alma ferida, a alma morta, a alma que não quer abrir o espaço do seu território para ser convertida pelo Espírito, pela palavra de Deus. Então ela é crítica. Talvez você conheça pessoas assim, ou talvez você que está me ouvindo seja assim. Então você tem que entender que quando você quer ser crítico, ser áspero, aí você tem que lembrar, opa, isso aqui é a minha alma querendo se defender. Isso aqui é a minha alma querendo lutar para não ser mudada. Você precisa lembrar disso. Outra coisa, segundo, palavras cheias de razões, ofendendo, brigando e confrontando, com o objetivo de impedir que as pessoas entrem dentro do meu ser e vejam a minha real situação, dor, tristeza, rancor, mágoa. Quando essa alma não redimida, ela sente mais uma vez que alguém quer chegar perto dela, ela pode usar também esse tipo de palavras. Palavras cheias das nossas razões. Você já percebeu que ninguém conversa para perder uma conversa? Como se estivesse havendo uma luta, na maioria das vezes. É um debate de ideias, é um debate de razões.
Tem pessoas que nunca dão o chamado braço a torcer, né? Nunca dão um braço a torcer. É uma queda de braço constante. Ela vai conversar com alguém, é uma queda de braço. Ela tem a razão dela. Ela tem os porquês dela. E ela diz, não, eu estou na minha razão. Eu estou no meu porquê. Eu tenho que manter a minha posição, porque essa é a minha razão. Eu tenho um motivo para estar assim. Ela não dá o braço a torcer, ela não quer perder aquela luta de braço. Quem é? É a alma. A alma não quer perder o espaço. Então ela usa palavras cheias de razões. Mas a gente precisa, assim, mas a Bíblia diz, olha aí, ó, é o falso cristianismo, né? É o falso cristianismo, é a alma querendo, a alma sendo usada por Satanás, eu vou usar até essa palavra, para tentar ludibriar. Porque Satanás quer enganar, até às vezes usando a palavra, mesmo em referências erradas, com interpretações equivocadas, mas ele vai dizer, porventura Deus não falou assim? Não está escrito, darás ordem aos teus anjos? É o diabo, e a alma trabalha do mesmo jeito. A alma trabalha da mesma forma. Ela vai cheia de razões. Não, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que dessa forma, depende da interpretação. Isso quando foi escrito o contexto era diferente. O que é isso? É a alma procurando razões lógicas e até, entre aspas, bíblicas para permanecer pecando, para permanecer errada, para permanecer longe da salvação. A alma não quer ser salva. Digamos assim, essa alma morta, essa alma pecaminosa, ela quer viver no pecado, ela quer viver ali, e ela vai usar razões, Você vê aí pessoas vivendo uma vida desregrada, uma vida em prostituição. Muitas pessoas vivem as suas profissões totalmente contrárias à palavra. Pessoas que na sua profissão acabam vivendo uma vida que não tem nada a ver com a palavra, mas são cristãs. E vai dizer, não, mas é a minha profissão. A minha profissão é essa, eu tenho que ganhar o meu pão. Se nós seguimos essa lógica, então um traficante ele vai continuar sendo traficante mesmo depois de convertido. Uma garota de programa vai continuar se prostituindo mesmo depois de convertida. Porque é a profissão dessas pessoas. Mas por que o cristão faz isso? Um cristão ainda com a alma não redimida? Porque a alma não quer perder espaço. Então ele usa as suas razões. Palavras cheias de razões. Quantas vezes você ouviu quando você tentou conversar com alguém sobre algum problema que aquela pessoa estava vivendo e aquela pessoa veio cheia de razões, cheia de palavras lógicas, bíblicas, filosóficas, sociológicas, palavras bonitas, que na verdade era apenas uma maquiagem para o pecado dela. Quantas vezes? Quantas vezes talvez você usa isso? Você que está me ouvindo usa essas razões para tentar manter a sua vida do mesmo jeito. Não oferto na igreja por causa daquilo, um exemplo. Eu vou me separar porque a Bíblia diz que nesse caso eu posso. Aí eu vou ali beber um pouquinho porque a Bíblia diz dessa forma. E procura ali fazer um marabalismo com a Bíblia para tentar dar ênfase e permissão para o seu pecado. Palavras cheias de razões. Adaptação através de palavras mentirosas, onde nos adaptamos de acordo com o momento, tentando atrair a empatia dos outros e evitar a criação de inimigos. O que é isso daqui? É a pessoa que faz o quê? Ela é aquela pessoa que sempre diz sim, que nunca confronta ninguém. Por quê? Para evitar, entendeu? Ela evita inimigos, a alma evita que alguém chegue perto dela. Da mesma forma, palavras de lamento, que são as palavras de manipulação. Palavras de manipulação, onde o desejo é se colocar como vítima de tudo e de todos. Outra vez, tentando impedir os ataques externos. É quando, por exemplo, alguém vai conversar com uma pessoa para ajudar aquela pessoa num momento de dificuldade, para haver uma conversão, evangelizar, falar de Cristo para ela. Aí a pessoa faz o quê? O que é que a alma faz? A pessoa de forma consciente ou inconsciente, mas é a alma. A alma ela vai começar a se lamuriar. A alma vai começar a falar do seu sofrimento, da sua luta constante, da vida penosa que ela tem. É lógico que é salutar as pessoas expressarem a sua dor. O que não é correto e nem é sadio, ela viver diariamente expressando a sua dor como forma de manipular as pessoas a sentirem pena e dor dela.
O que é isso? É quando eu vou àquela pessoa para tentar levar a palavra para ela, ela vem se lamuriar, ela vem com palavras de lamento para tentar me manipular, para me dizer, o bichinho, coitadinha, puxa vida, ai meu Deus do céu. E eu paro o evangelismo, eu paro a incursão bíblica contra a alma não convertida por pena. Porque eu fui manipulado pelas palavras. Porque eu fui manipulado pela dor daquela pessoa. A gente precisa entender que o remédio para a dor é a palavra de Deus, não é o nosso silêncio. Quando a pessoa usa a palavra de lamento, ela quer fazer o quê? Silencie você, porque eu estou triste. Cala a sua boca, por quê? Porque eu estou sofrendo. Então nós nos calamos, por causa do sofrimento. Mas entenda, o sofrimento dela é por causa que a alma não está convertida. E só será convertida quando nós levarmos a palavra para ela. Então o silêncio não converte, mas a palavra de Deus falada com ousadia, com graça, é o que vai converter o coração da pessoa. Então essas são apenas algumas formas da fortaleza das palavras, usadas como armas pessoais para resguardar o velho homem de se perder nesse território, de perder esse território. Então ele vai usar essas palavras. Então nós devemos entender que este reino deve ser vencido, conquistado, ou iremos continuar sendo governado por palavras erradas e apenas adoecendo na nossa alma. Então o que nós devemos então compreender aqui é que a nossa alma precisa ser convertida, que a nossa alma precisa ser trabalhada todos os dias. É isso que nós devemos fazer. Então hoje nós começamos a entender esse projeto, esse propósito aqui desse estudo. Eu apenas toquei no versículo 2, de uma forma introdutória, falando sobre o governo das palavras, construindo fortalezas na nossa alma para não perder espaço, e dei 3 ou 4 exemplos de como as palavras são usadas para manter posição de alma não convertida, de impedir a palavra de chegar até a alma. Eu falei alguns exemplos. Na próxima semana, eu vou já ler os comentários aqui, mas na próxima semana nós vamos começar a falar sobre os limites desse governo. Nós vimos que governo é um reino que reina a alma através de palavras caídas. Agora, aonde é que ele reina? Aonde é que ele governa? Nós vamos ver isso aqui semana que vem. Nós vamos falar sobre os limites do governo das palavras caídas. Por exemplo, governando sobre ruínas, governando os rios violentos, governando a terra rochosa. Que áreas são essas da nossa alma? Como é que as palavras, esse reino de palavras, domina esse território chamado ruínas, terra rochosa? E como nós podemos avançar nesse território e reconquistá-lo para a salvação da nossa alma? É isso que nós vamos ver. O governo do lugar do engano. O que é esse lugar de engano na nossa alma? Governo dos desertos do potencial. Que deserto é esse? Governo sobre as maneiras de viver. São algumas que nós vamos ver semana após semana, segunda-feira após segunda-feira. O que são, que parte é ele desse território dentro da nossa alma não convertida, como é que eles usam o que é que eles usam para se manter ali não convertidos e como nós vamos avançar sobre eles e conquistar uma alma transformada, redimida e sarada no Senhor. Amém? Deixa eu dar aqui um bom dia aqui para o Almi Jarbas, está ali também. A Marcele está aqui, esse tema é muito importante, amém. A Vitória Oliveira também está aqui. O Eduardo Souza colocou, pastor, esse tema é tão difícil de ser ouvido que muitos pastores não gostam de pregar sobre isso, é verdade. Estamos aqui na nossa lanchonete, ligados em vocês e colocando aqui a TV e todos que estão atentos à palavra, em Cielândia, Brasília. Amém, o Eduardo. Eduardo está aqui toda semana aqui também, acompanhando aqui a TV lá direto de Brasília. Deus abençoe aí a sua lanchonete, seu negócio, que haja prosperidade, que haja uma bênção financeira, que haja sabedoria de Deus, estratégia de Deus, ideia de Deus para você, para o seu negócio crescer cada vez mais aí. Quem sabe depois de fazer uma rede de franquias no seu negócio, né? Em nome de Jesus. Pensa grande em nome de Jesus. Ana Gabriele está aqui também, Deus abençoe Ana Gabriele. Marcele contou que bênção de ensino, pastor Samuel, amém. Júnior Silva está aqui também, que palavra maravilhosa. Será quantas segundas-feiras esse tema? Rapaz, vai ser umas 6 a 8 segundas-feiras. Porque os temas aqui eu estou dividindo de um por um, né? De um por um, para poder
a gente está aprendendo cada vez mais. O Eduardo colocou, é um curso. Na verdade, poderia ser um curso. Na verdade, eu vou gravar depois, eu vou até usar essas palavras como um curso também. Mas aqui é como dizer assim, um seminário sobre cura da alma, digamos assim, né? Sobre saúde emocional da nossa alma, sobre a conversão da nossa alma. Nós vamos aqui refletir algumas semanas. É claro que eu não vou estudar todo o capítulo 12 de Josué, irmão. Capítulo 12 aqui, se a gente fosse aqui, a gente ia passar até o final do ano. Porque aqui tem muitos reis e territórios. Nós vamos ver só alguns, só uns 6 ou 7 territórios que o reino das palavras dominam. Tem outros reinos também que estão dominando. O Augusto Abreu também está aqui, que tema maravilhoso. Estamos aqui em Barueri, São Paulo. Amém. Os irmãos aí de Barueri, São Paulo. Que Deus abençoe vocês também. As pessoas aqui da nossa cidade, Maranguape, no estado do Ceará. Pessoas nas outras cidades do estado do Ceará também que estão nos assistindo, outros pastores. Pessoas aqui da nossa nação, no Brasil, assistindo e acompanhando a nossa programação. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje, irmão, foi só para você sentir o gosto. Se você quer aprender os limites do governo das palavras, o que é governar sobre ruínas, governar sobre o engano, semana após semana vamos falar de um ponto por semana ou no máximo 2 pontos por semana para poder tentar acelerar e abrir mais aí esse leque de coisas boas para nós, ok? Fazendo uma observação aqui também. Se você quer aprender a viver o seu chamado em Deus, se você é um cristão que quer viver mais para Deus, ser mais útil, mais eficiente nas coisas de Deus, eu quero te convidar para também assistir a nossa Escola de Líderes Cristãos. Toda segunda-feira à noite, 8 horas, hoje é 8 horas, mas a partir da semana que vem é às 8h30, 20h30, no meu canal pessoal do YouTube. Por enquanto não está sendo transmitido no canal da igreja, por enquanto é no meu canal do YouTube, Samuel de Paula Cavalcante. Samuel de Paula Cavalcante. Então você vai lá e você vai assistir uma aula sobre liderança cristã. O tema hoje é líderes relevantes em tempos de crise. Líderes relevantes em tempos de crise. Nós vamos ver algumas características fundamentais e práticas de o que nós devemos fazer para ser relevante no meio de uma sociedade que está vivendo em uma crise. Faz aí já mais de um ano que nós estamos vivendo uma crise social, financeira, econômica, espiritual, emocional. E o que nós, como cristãos, devemos fazer? Como ser relevante nesse contexto? Então é isso que nós vamos estar tratando hoje à noite, às 20 horas, no meu canal do YouTube, Samuel de Paula Cavalcante. Você está convidado para participar da nossa Escola de Líderes Cristãos, toda segunda-feira. Tem lá já umas 40 aulas, 40 horas a 50 horas de aula sobre liderança cristã. Então, se você quer desenvolver o seu chamado, se tornar um líder cristão de crianças, de jovens, de mulheres, quer servir mais ao Senhor, eu te convido a aprender um pouco mais com a gente ali na nossa Escola de Líderes Cristãos, todas as segundas, 8 horas da noite, a partir da semana que vem, 8h30. A gente fazer a propaganda, né? Aqui, a propaganda aqui também. Então, em nome de Jesus, Rebeca Moro também está aqui, Deus abençoe a Rebeca, em nome de Jesus. E eu quero finalizar orando por você. Em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento por cada uma das pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que passaram aqui, as pessoas que vão ver esse vídeo posteriormente. Cada pessoa, eu quero estar orando aqui com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã, por essa semana que se inicia. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui, Senhor, continuando ao teu lado, te servindo mais e mais. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Essa palavra que ela é confrontadora. Essa palavra que precisa ser ministrada, Senhor, aos nossos corações para que haja mudança real, genuína e verdadeira na nossa alma. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender como trazer a salvação do Espírito para a alma, como trazer a palavra viva, transformadora para a nossa alma, que quer, Senhor, viver as coisas do mundo, quer viver ainda a velha natureza, que ainda existe nela resquício, Senhor, daquilo que nós éramos antes. Ah, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, força para lutarmos e vencermos essa batalha, Senhor. Tua palavra diz que existe essa luta entre espírito e alma, entre carne e espírito. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos firmar na Tua palavra, que a Tua palavra seja o nosso instrumento de conquista, instrumento de vitória, Pai. Que nós aprendamos com a Tua palavra como avançar, como conquistar, como tomar posse de uma alma redimida, de uma alma sarada, de uma alma convertida, em o nome de Jesus. E que semana após semana possamos estar juntos aqui, Senhor,
aprendendo mais de Ti, aprendendo mais do Senhor. Pai, eu apresento cada casa, cada família, cada lar agora nas Tuas mãos. Pai, eu abençoo, Senhor. Deus, em nome dessas pessoas que nos assistem agora ou que estão assistindo posteriormente a essa live, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu venha cuidar das finanças de cada pessoa. Nós estamos vivendo um momento, Senhor, de dificuldade econômica para muitas pessoas. A minha oração agora, Senhor, é te pedindo, Senhor, portas abertas para o desempregado, Senhor. Em nome de Jesus, abre portas para aquele que está desempregado, pelo poder do nome de Jesus. Aquele que tem o seu trabalho, que o Senhor preserve o seu emprego, que o Senhor melhore o seu salário, que o Senhor gere promoções no seu trabalho, pelo poder do nome de Jesus. Aquele que trabalha por conta própria, que haja um crescimento financeiro, Senhor. Melhora os negócios, melhora as vendas, aquele que trabalha prestando serviço, aquele que trabalha com vendas, com comissão, que o Senhor abençoe o seu negócio, pelo poder do nome de Jesus, que haja prosperidade, que onde, Senhor, essa pessoa tocar, prospere, que onde ele coloque os pés, Senhor, ele tome por posse e por herança. Deus, que tudo que ele venha fazer, instruído por Ti, Senhor, que haja prosperidade, que haja abundância, que haja crescimento financeiro em um nome poderoso de Jesus. Pai, nós estendemos a nossa mão sobre a nossa nação pela fé, Senhor, e abençoamos o Brasil, Senhor. Abençoamos o Brasil, ó Deus. Abençoamos a economia brasileira. Deus, em nome de Jesus, faz a economia brasileira crescer mais e mais. Deus, nós estamos vendo os números aí crescendo, nós estamos vendo a inflação diminuindo, nós estamos vendo aí, Senhor, o número de empregos, Senhor, continuando a crescer. Pai, continua aumentando o número de empregos, de pessoas com carteira assinada no Brasil, pelo poder do nome de Jesus. Continua abençoando os empresários do Brasil, Senhor, os grandes empresários, as grandes indústrias, os grandes comércios, mas também os pequenos comerciantes, ó Deus, em nome de Jesus. Aquele que sai todos os dias para a esquina da sua casa para vender, Senhor, abençoa o seu negócio. Homens e mulheres que saem de manhã, Senhor, para vender algo e trazer algo para casa, para alimentar sua família. Que o Senhor provê, Senhor, dê a provisão, Senhor, que o Senhor abençoe os seus negócios, que eles cresçam, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as indústrias, Senhor, que elas cresçam, abrindo mais portas de emprego. Abençoa os comércios da nossa cidade, Senhor. Os comércios de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do estado do Ceará, Deus, do Nordeste, da região Norte. Cada estado, sobre cada cidade, que haja a Tua mão, Senhor, desenvolvendo a economia, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, para que os pais de família e mães de família tenham o sustento da sua casa, consigam, Senhor, pagar o seu aluguel, a sua água, a sua luz. Deus, em nome de Jesus, dá sustento para os seus filhos, para a sua casa, pelo poder que há no nome de Jesus, prospera o Brasil, Senhor. Nós abençoamos o Brasil com prosperidade nos 4 cantos dessa nação. 4 cantos dessa nação, Senhor, indústrias começando novamente, o comércio florescendo novamente. Deus, em nome de Jesus, os empregos crescendo cada vez mais. Que o Brasil, Senhor, tenha uma retomada econômica, Senhor. Deus, inimaginável. Deus, que seja a melhor retomada econômica do mundo, Senhor, em nome de Jesus. Que o mundo, Senhor, fique estarrecido com a retomada econômica do Brasil, pensando o que aconteceu, como eles fizeram, Senhor. Mal sabe eles, Senhor, que será a Tua mão poderosa, conduzindo o Brasil e abençoando o Brasil, Senhor. Pois essa terra é Tua, essa nação é Tua. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, cada pessoa dessa nação, abençoamos o Brasil, abençoamos a gestão política do Brasil, que o Senhor dê direção, sabedoria e graça, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, obrigado por você estar aqui conosco nesta manhã. Semana que vem nós vamos continuar o estudo de hoje, falando sobre a conquista da alma, como conquistar a alma, como redimir a alma, território após território. Primeiro reino, o reino das palavras caídas que governam o território da nossa alma. Onde as palavras caídas governam, como elas governam e como podem ser destruídas e destronadas para que o Espírito e a palavra governe a alma e redima plenamente a nossa alma. É isso que nós estamos vendo e é isso que nós vamos continuar vendo a partir da semana que vem. Que Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira.
tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara.